Vamos então à característica de cada um desses discursos. Informar. Como o próprio nome indica, nesta série se enquadram os discursos que têm a finalidade de explicar alguma coisa. É a forma simples de transmitir conhecimentos e experiências. Desde o médico que demonstra a seus alunos como operar e curar um coração ou um cérebro doentes, até um humilde pedreiro, mostrando ao servente como assentar um tijolo, ou o professor ministrando ensinamentos aos seus alunos, todos cumprem a sagrada missão de informar. Noticiar. Muito embora notícia e informação tenham aparentemente o mesmo significado, há uma sutil diferença entre ambas. A notícia é o veículo através do qual uma informação é divulgada. Quanto maior for o âmbito alcançado por uma notícia e quanto menor tiver sido o prazo dessa divulgação, tanto melhor terá sido ela propalada. No dia que marcou o término da Segunda Guerra Mundial, que assolou por 6 longos anos o mundo todo, a notícia de seu fim foi divulgada por todo o globo em tempo recorde. Todos os meios de difusão conhecidos na época, rádio, jornal, serviços de alto-falantes, telégrafo, telefone, panfletos, discursos em praça pública, além dos comentários nas rodas de amigos, menos a TV que ainda não existia, todos os meios então usados serviram de veículo para tornar pública a notícia desse fabuloso evento, e isso foi feito em tão curto lapso de tempo que é quase possível dizer-se que o mundo todo comemorou junto o fim desse cataclisma. Esse é um exemplo típico da divulgação de uma informação através da notícia. Quanto maior for o público por ela alcançado, tanto maior terá sido seu sucesso. Depreende-se assim que a notícia é órgão divulgador da informação. Todavia, se há similaridade entre ambas nesse aspecto, a semelhança para por aí, pois a recíproca não é verdadeira. Uma informação não é necessariamente notícia. Nos últimos tempos, tem se tornado procedimento normal a espionagem industrial comercial. Quando uma empresa vai lançar um produto com características novas dentro do mercado convencional, entra em ação a engrenagem da pesquisa subterrânea por parte das empresas congêneres, no sentido de descobrir qual será essa característica e anulá-la através do lançamento de um detalhe mais sofisticado no mesmo produto, ou, quando isso não for possível, lançar esse produto com a mesma particularidade, porém em menor prazo de tempo. Dessa forma, ao se aproximar a época do lançamento de novos modelos na indústria automobilística, de eletrodomésticos e congêneres, torna-se intensa a captura de informações entre as fábricas, feitas pelos espiões das empresas envolvidas, e a característica principal dessas informações é que, para que elas tenham êxito, devem ser do conhecimento do menor número possível de pessoas. Assim, nesse aspecto, a informação diverge diametralmente da notícia. Uma divulga amplamente, enquanto que a outra relata apenas para uns poucos. Uma amplia e distorce o fato, conforme a necessidade ou o interesse do momento, ao passo que a outra deve necessariamente ser tão precisa, fria e exata quanto for possível. Convencer. Por vezes, segundo o orador, não basta informar, sendo preciso também persuadir o auditório a mudar a forma de encarar determinada situação. Tanto o pronunciamento de um político quanto de um vendedor, ambos se situam, entre outros, nesta seção. Estimular. Geralmente se estimula um auditório que já está informado e convencido de uma ideia. Nem sempre o convencimento e a convicção levam o ser humano à ação. Muitas vezes, o fato de saber e estar convicto de algo deixa o indivíduo inseguro sobre que rumo tomar ou que forma usar para agir. É o estado de espírito criado por essa situação que propicia ao orador usar o estímulo em seu pronunciamento. Dessa forma, é de seu interesse encontrar as palavras certas e a maneira correta de dizê-las, para incentivar o auditório a aceitar sua mensagem. Um discurso patriótico incita o indivíduo a cumprir seu dever de cidadão. A loa do vendedor pode levar o cliente a efetuar a compra, e o sermão do vigário estimula o fiel ao culto religioso. Em todos esses casos, foi usado o estímulo. Saudação. Este é um dos tipos mais comuns de discurso e engloba um sem número de diferentes situações. Toda vez que a razão capital de uma fala for cumprimentar ou homenagear algo ou alguém,
pode-se dizer que se trata de discurso de saudação. Essa saudação pode ser séria ou divertida, cabendo ao orador determinar qual delas irá usar. Ninguém imagina, por exemplo, uma saudação a Chico Anísio, Juca Chaves ou Jô Soares feita em tom sério e circunspecto, não é? Num auditório, esse pronunciamento será apresentado de uma forma. Num banquete, será dito de maneira diferente. Será ainda de forma diversa se ocorrer num almoço informal. Está claro, pois, que o tipo de auditório e a pessoa do homenageado, quando existir um, ajudarão o orador a determinar o tipo de saudação que irá usar. Eis aqui um exemplo de saudação ao diretor de um estabelecimento de ensino, ao ensejo de homenagem a ele prestada. Meus amigos, hoje prestamos justa homenagem ao nosso diretor pela sua atuação no campo educacional, cumprindo com absoluto êxito a campanha inspirada no lema "O Brasil precisa de homens capazes". Sabemos que a mensagem salienta a importância do livro e da leitura, pois não se educam os jovens sem o amor aos bons livros, tesouros de luz e saber. Todos os grandes homens do Brasil tiveram um livro em suas vidas. Por exemplo, Rui Barbosa sempre se referiu aos sermões de Vieira e os lia todas as manhãs, a fim de preparar-se melhor para os seus discursos e os seus artigos na imprensa brasileira. O nosso homenageado, a quem saudamos sinceramente, a quem louvamos de coração, disse certa vez que o livro em sua vida foi e tem sido a Bíblia, um monumento da cultura religiosa no mundo. E a Bíblia fortaleceu o seu espírito e a sua esperança num mundo melhor. Parabéns ao vitorioso deste dia de festa para todos nós. Ao preparar seus famosos discursos, Rui Barbosa costumava ler de manhã uma página de Vieira, do grande Vieira, de preferência em voz alta. Anotava as melhores passagens e assinalava as palavras mais expressivas. Lendo o notável orador sacro Padre Antônio Vieira, Rui aprimorava o seu português, adquiria novos conhecimentos e encontrava estímulo para o seu discurso realmente preparado. No Congresso de Haia, em 1907, Rui consagrou-se como um dos maiores oradores, defendendo a força do direito contra o direito da força. Aliás, foi em Haia, e graças à sua inteligência soberba, à tranquilidade e segurança com que usava a palavra, que esse notável brasileiro ganhou o cognome de Águia de Haia. Esse gigante do verbo, esse homem que jamais foi batido pela palavra, nunca subiu à tribuna sem preparar-se demorada e convenientemente. Castro Alves, outro grande orador patrício, que de uma feita em Recife asseverou que a praça é do povo como o céu é do condor, disse certa vez em Salvador, quando era ainda estudante de direito, discursando em praça pública: "A lei sustenta o popular direito, nós sustentamos o direito em pé." É preciso que o orador, ao aceitar subir à tribuna, tenha de fato o que dizer. Portanto, se tem algo a falar ou a transmitir, levante-se e fale, sem solicitar desculpas. Se não tiver pelo menos alguma autonomia sobre o assunto, é melhor que não diga nada. Lembre-se que meia informação é pior do que nenhuma, assim como meio conhecimento sobre o que vai dizer é o mesmo que nenhum. Em seu esplêndido livro Você Quer Falar Melhor, Pedro Bloch afirma: "A primeira condição de um bom orador é saber o que diz. Já se foi o tempo do gongorismo, da retórica barata, da defesa novelesca do 'olhai, senhores, o semblante desta inocente e desditosa criatura', ou do 'é um castigado coração de mãe que sangrando vos pede ajoelhado a vossos pés, senhores'. A gente que ainda usa o alhures. A primeira condição de um orador é não só dominar o assunto, mas ser verdadeiro, dizer o que sente e sentir o que diz. O orador precisa conhecer o assunto que vai apresentar diante do auditório que aguarda a sua palavra. Experimente, por exemplo, falar de sua profissão, de viagem realmente feita, de sua cidade natal, de cidade conhecida ou de pessoa amiga. Repare que você fala com simplicidade e desembaraço, porque é tema de seu pleno conhecimento. Há quem costume afirmar:
Posso realmente falar de minha profissão ou dos estudos que estou fazendo, mas sinto-me inibido diante de um grupo de pessoas. Na realidade, não é inibição. Simplesmente é falta de treinamento ou de exercício da palavra falada. Falando diversas vezes, o orador sente-se à vontade e fala com desembaraço, facilidade e presteza. Regras básicas do discurso preparado. Ao fazer um discurso, procure antes colher todas as informações a respeito da empresa sobre que vai falar. Uma instituição de ensino, por exemplo. Saiba sobre a história de sua fundação, nomes de seus fundadores, fatos curiosos sobre os primeiros momentos de sua instalação. Se possível, ouça em rápida entrevista a palavra de um ou mais dos fundadores. A fim de facilitar a entrevista, organize o seguinte questionário. Em que ano surgiu a instituição? Nomes dos fundadores. Quais os principais objetivos da instituição? Que dificuldades encontraram nos primeiros meses ou nos primeiros anos? Se a instituição possuir um patrono, procure conhecer-lhe a biografia. Solicite-a à direção. Quais suas atividades nos anos de funcionamento? Que atividades mereceram maior destaque? Pronunciamentos e personalidades a respeito da instituição através do livro de impressões. Se a instituição tiver um lema, citá-lo e comentá-lo. Personalidades que se destacaram na vida pública, formadas pela instituição. É importante que você se apresente senhor do assunto, conhecedor do tema que vai desenvolver, tornando o seu discurso um excelente subsídio para a história da própria instituição. Ofereça ao auditório, sempre que possível, um texto mimeografado dos principais tópicos ou temas da exposição preparada, despertando assim maior interesse pela palestra. A leitura de bons livros de autores conceituados ajuda-o a alicerçar seus estudos sobre esse assunto. Através da leitura sistemática de livros de autores reputados e atualizados, você não só terá condições de melhorar seu vocabulário, como porá em dia seu conhecimento geral e ainda acabará por criar seu próprio estilo. Veja no fim deste manual uma lista de bons livros e autores a serem consultados e lidos por prazer e passatempo. Faça diariamente uma exposição de 5 minutos sobre sua atividade profissional ou uma viagem. Grave a exposição. Ouça-a em seguida para ter uma ideia do que expôs. Procure melhorar a seguinte, gravando-a novamente em cassete. O exercício é de grande importância para você. Estudar é repetir, assim como recordar é viver. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado. Sexta etapa. O discurso de improviso. Falar de improviso é fazer um discurso que não tenha sido adrede preparado. Isso aparentemente é verdadeiro. Contudo, mesmo a fala de improviso deve ser preparada de antemão. Dificilmente alguém será convidado a falar sem que tenha sido previamente avisado, além do que, muito raramente, se convida para discursar a uma pessoa que não esteja inteirada do assunto em pauta e que não se tenha certeza de que está em condições de discorrer sobre o mesmo. Contudo, pode ocorrer que mesmo desprevenido você seja solicitado a fazer uso da palavra. Se for esse o caso, é de bom aviso que esteja tanto quanto possível capacitado a dizer alguma coisa que faça sentido e que seja pertinente à matéria da reunião. Assim, quando for convidado a uma reunião, procure obter o máximo de informações sobre o evento e seus participantes. Se o convite for verbal, indague de quem o convidou do que se trata. Se for um convite formal, entre em contato com quem possa informá-lo a respeito. Depois, da mesma forma como você toma posição num debate entre amigos, forme seu ponto de vista sobre o assunto em pauta e formule-o em palavras. Diga ao auditório o que pensa a respeito. De acordo com o ponto de vista dos grandes mestres da palavra, você deve habituar-se a ordenar os pensamentos numa sequência lógica à medida que fala. Para não ser traído num instante fatal, é conveniente praticar o máximo possível. Selecione alguns assuntos e discorra sobre cada um por 5 minutos sozinho com você mesmo.
Quando se julgar afiado em todos eles, escreva cada tópico estudado num pedaço de papel, dobre-os e peça a alguém que sorteie um deles e fale a respeito durante 5 minutos. Ao final de algum tempo, quando se julgar capaz de dominar qualquer daqueles assuntos, solicite de um amigo um tema atual qualquer e faça uma exposição sobre ele, como se falasse a um auditório. Após algumas tentativas nesse campo, você vai notar que estará mais capacitado a discorrer sobre qualquer tópico que não exija amplo conhecimento específico. Recomenda-se que esse improviso seja de no máximo 3 minutos, tempo equivalente a um datiloscrito. Nunca é demais repetir que o improviso também deve ter as 3 partes do discurso: exórdio ou apresentação do tema, exposição ou desenvolvimento e peroração ou conclusão. Vamos ver como fazer um discurso de saudação de improviso. O orador deve, primeiramente, identificar-se de maneira discreta na apresentação, como neste exemplo. Na condição de acadêmico da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, saúdo o ilustre professor no dia de seu aniversário natalício, interpretando o pensamento de meus colegas. Na segunda parte, exposição, traçar um perfil do homenageado, contando, se possível, um fato ligado à sua vida no magistério superior. Ao traçar o perfil, falar de suas virtudes que o tornam querido de todos os estudantes. Na terceira parte, peroração, dizer da grande satisfação dos alunos ao prestarem aquela merecida homenagem e concluir rapidamente com uma passagem como, por exemplo: a vida do professor é uma jornada a favor da verdade e da formação das futuras elites dirigentes do país. O Brasil precisa de líderes de cultura superior. Segundo Riley, certos tópicos podem ser seguidos num esquema geral sobre o assunto discursos de improviso, como estes. Primeiro, um cumprimento. Segundo, um pensamento ajustado à ocasião. Terceiro, se necessário, desdobrar esse pensamento em pormenores ou ilustrações. Quarto, uma expressão de boa vontade. E ele continua dizendo que se a reunião requerer um esforço mais sério, devem ser introduzidas no discurso outras técnicas já expostas neste programa, tais como: planejar cuidadosamente a introdução. Se for discorrer sobre assunto controverso, estar certo de que as considerações preliminares sejam hábeis. Desenvolver a discussão ou argumento, considerando que os pontos por você apresentados devem ter boa sequência. Assim, enquanto estiver fazendo as observações preliminares, experimente pensar antecipadamente sobre o que vai dizer nos tópicos seguintes. Apelar para a ação definida. Não é raro um discurso de improviso se tornar fraco em virtude de um final incerto e indefinido. Às vezes, obviamente, não se pode fixar um grande problema, fazendo alguns poucos reparos, mas é possível finalizar o discurso de tal modo que deixe a impressão de progresso. Improvisar, portanto, nada mais é que falar, no momento, sem notas e sem leitura, sobre aquilo em que se tenha meditado antes com relação ao assunto a que se é chamado a dialogar. Decálogo do discurso de improviso. Não aceitar o improviso imediatamente, isto é, antes de pensar no que vai dizer. Observar o tempo de 5 minutos, correspondente a 2 laudas datilografadas em espaço duplo. Observar a divisão clássica: exórdio, exposição, peroração. Todo discurso deve ter começo, meio e fim. Evitar o exórdio longo, isto é, o começo deve ser rápido. Terminar ou perorar no tempo de 1 minuto com uma mensagem. Destacar pensamentos apresentados pelos oradores que falaram antes, citando-lhes os nomes necessariamente. Evitar o uso de frases feitas, lugares comuns ou clichês. Quando citar uma passagem em prosa ou verso, dizer o autor. Por exemplo, não segundo um escritor, mas segundo Silveira Bueno ou Pedro Bloch. Observar a correção de linguagem, atualizando-a sempre. Por exemplo, escreva, por favor, no quadro verde. Não existe mais nos colégios modernos o tradicional quadro negro. Falar com o auditório, não falar simplesmente ao auditório enquanto improvisar. Os discursos de improviso.
Você que está fazendo este curso de oratória tem a obrigação de estar preparado para discursar em todos os momentos, em todas as solenidades. Se uma vez falar de improviso e for bem sucedido, na exposição e no tempo limitado a esse tipo de discurso, pode estar certo de que será sempre convidado a fazer uso da palavra nessas ocasiões. Será a pessoa avisada com a simpatia de todos, pois nas referidas reuniões há interesse em ouvir oradores agradáveis e eloquentes. Daí, a necessidade de você estar atento aos convites que lhe forem feitos, preparando-se convenientemente no campo das ideias, porque não se improvisam ideias, repetimos, improvisam-se palavras. João Neves da Fontoura, famoso orador, personalidade dotada de grande talento e excelente cultura, certa vez foi convidado a falar num jantar que se realizou no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Quando se levantava para o seu improviso, ouviu de alguém presente: infelizmente, mais um discurso. A afirmação partiu naturalmente de quem tem aversão aos discursos, exatamente porque não há respeito ao tempo da comunicação. João Neves da Fontoura, notável pela sua palavra fácil e fluente, solicitou 1 minuto apenas, depois de ouvir aquelas palavras nada agradáveis, e disse em menos de 1 minuto: realmente, mais um discurso, mas prometo-lhes falar num minuto. A eloquência é a arte de convencer e a retórica a arte de bem dizer. Os grandes discursos do passado comoveram as nacionalidades, mudaram o rumo da história. Rui Barbosa, em Haia, em 1907, com os seus notáveis discursos, fez silenciar os canhões europeus por 7 anos. Devemos muito aos grandes oradores, aos oradores eloquentes. Os discursos de Churchill na última guerra mundial em favor da liberdade do mundo levaram os aliados à vitória. Temos uma grande dívida para com as melhores páginas da eloquência universal. Elas nos trouxeram a paz de que tanto necessitamos para a continuação da vida. Foram essas, mais ou menos, as palavras de João Neves da Fontoura. O importante é ter algo a dizer. O importante é ter alguma coisa a dizer ao mundo, afirma Pedro Bloch em Você Quer Falar Melhor? Mesmo quando se fala mal, mesmo quando a voz é anormal, mesmo quando se tropeça nas palavras. O importante é ter uma mensagem profunda, pessoal, verdadeira, autêntica a transmitir. Claro que o ideal é transmiti-la com boa voz. Mas ninguém deve se deixar embalar pela sonoridade magnífica, pela música das palavras, mais do que pela música das ideias, do sentimento, do conhecimento. Já se foi a época em que se procuravam no grande orador os chavões grandiloquentes, aquela vibrante monotonia melódica tocando a mesma música em todas as frases, desde a descrição de uma célula até a defesa de um réu inocente. O excesso de metáforas, antíteses, inversões, trocadilhos e alusões clássicas despersonaliza. O preciosismo é rococó. A meticulosidade nunca deve deslocar a fluência. A voz jamais deve mascarar a ideia. Todo orador, por mais sábio ou simples, tem algo a dizer a todos nós. Existe uma dimensão universal, repito, em cada ser humano. E essa dimensão pode ser encontrada se alguém se arranca do fundo de si mesmo e se expressa o melhor que é. Cada qual tem seu modo, sua maneira de ser, conclui Pedro Bloch. Cada ser humano tem seu jeito de falar. O conhecimento de cada um amplia nossa própria alma, nosso horizonte. Vamos então ao plano de um discurso de saudação a um aniversariante, mas que deva ser improvisado. Cabe aqui a pergunta: pode-se fazer o plano de um improviso? Sim, porque o orador que constantemente é convidado a falar deve ter em mente o que vai dizer no exórdio, na exposição e peroração. Para saudar um aniversariante, o orador deve, no exórdio, identificar-se para que todos saibam que fala em nome de seus amigos, colegas ou companheiros de trabalho. Na exposição, ou meio, contar uma história referente ao homenageado, exaltando-lhe as qualidades pessoais. Na peroração, ou fim, desejar-lhe uma longa existência e transmitir aos presentes um pensamento que fique, que permaneça. Por exemplo: a vida vale a pena ser vivida
por que servimos. Ou este pensamento de Fernando Pessoa: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O orador que improvisa deve comparecer preparado para pronunciar seu discurso. Se vai a uma solenidade sobre o Dia da Bandeira, ler uma página sobre a bandeira do Brasil. Se falar sobre o tema, contar um fato alusivo ao pavilhão brasileiro. Se não se lembrar de uma história sobre nossa bandeira, interpretar uma quadra do hino à bandeira de Olavo Bilac, ou, por exemplo, os versos: contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. Ter sempre em mente que o improviso não deve ir além de 5 minutos. O orador que improvisa não pode alongar-se muito de modo algum. O improviso é um discurso enxuto, deve, pois, ser conciso e objetivo. Os improvisadores que se alongam não são mais ouvidos. Muito cuidado no improviso com a história que vai contar, não juntando outros fatos à mesma história. Há oradores que se perdem nesses momentos porque, acrescentando fatos paralelos, perdem o fio do assunto principal. A arte de conversar. Todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que nos aborrece profundamente. Aquele indivíduo do qual fugimos, temendo ter de aturar sua chatice. Muito já se escreveu sobre ele, mais de um escritor já se realizou à sua custa. Por outro lado, muita roda animada de papo amigo é desfeita quase instantaneamente à sua simples chegada. Esse tipo chega a ser antológico. Vários personagens humorísticos, tipo seu obturado, são plasmados em torno de sua imagem. Ele é eterno e onipresente. Algumas de suas características marcantes são o fato de ele só gostar de falar de si mesmo, ter por norma contradizer sempre a todos, interromper qualquer assunto, mostrando sua fatuidade, mudar o rumo da conversa, que era do interesse de todos, colocando em seu lugar um assunto totalmente alheio e inoportuno. Ele ainda prima por estar sempre conformadamente desinteressado dos temas atuais, não prestando atenção ao tema da conversa, sendo, contudo, dogmático e autoritário em seus apartes. É pessimista e, ao expor seus pontos de vista, é obscuro, prolixo e nebuloso. Há uma expressão popular que o qualifica: ele é o chato. Cuidado para não ser enquadrado nas características expostas. Todavia, se conscientemente sentir que preenche algumas dessas características, não desanime. Você pode sempre mudar sua atitude. Lembre-se, segundo Dryden, primeiro nós fabricamos nossos hábitos, depois eles nos fabricam. Assim, qualquer hábito considerado negativo, se estiver enquadrado no exemplo citado, deve ser encarado como não positivo por você. Qualquer hábito, dizíamos, pode ser mudado desde que você mude sua atitude quanto a esse hábito. Daqui por diante, vigie sua forma de agir. Obrigue-se a ser exatamente como apreciaria que os outros fossem com você, pois essa mudança de atitude só lhe poderá ser útil. Considere que é mais fácil ter na mente a imagem de um bom amigo na atualidade do que de alguém que foi outrora desagradável. Se quiser reforçar os registros sobre os conceitos aqui expostos, volte a ouvir a segunda etapa deste programa intitulada Acredite em Você, Vale a Pena. Ouça-a tantas vezes quantas achar necessárias.